Então, gente, falando sobre essas questões de traumas, né, que gera entre a gente, né, em relacionamentos que foram poucos, né, antes da dinâmica, seu Apolino tá aqui. Já tá bem, tá? Seu Apolino tá lá atrás. Não vou mostrar porque senão não vai ver só o Apolino, que o nome dele é Apolo, mas eu chamo ele de Guluzinho e agora eu vou chamar ele de Apolino. Mas foram experiências dolorosas que eu tive que geraram traumas, né? Mas eu entendo hoje que esses relacionamentos serviram para me aprender alguma coisa, gente. Nada que passa por a nossa vida, nada que acontece na nossa vida é por acaso, tudo é um propósito. Então, eu aprendi muita coisa, mas também eu ensinei muita coisa. Não foi só eu que aprendi, a pessoa que esteve ao meu lado, elas também aprenderam. Tive poucas, né? Só duas experiências sexual, tá? Não tive muitas. Eu não fui uma pessoa das que eu não gosto da safadeza. Na verdade, eu gosto mais da profundidade. Eu tenho mais essa questão e eu tenho um escorpião no meu ascendente também. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca me relacionei com pessoas só para juntar carne com carne, né? Se não tivesse uma pegada ali espiritual, eu não me junto com uma pessoa. E até hoje eu sou assim. E nessas indas e vindas da minha vida até aqui hoje, geraram traumas, né? É, você se sentir desvalorizada no último relacionamento que eu tive, foram 5 anos com essa pessoa, né? Que é narcisista, isso é bem confirmado que ele é. E a pessoa, ela me tratava como um lixo, né? Era tipo assim, ai, ou tem relação anal, ou eu te deixo. Você é uma porca. Ele não falava com essas palavras, você é uma porca, mas ele praticamente me chamava disso, me falava e me ameaçava, que falava que eu era muito gorda e que se eu engordasse, se eu não emagrecesse, quer dizer, ou engordasse mais, eu ia ficar com outra, né? Pelo que eu entendi era isso. E tipo, se eu não aceitasse, eu era um, né? Então eu tinha que aceitar o tal do sexo anal, mesmo sem eu sentir nada, mas a pessoa tinha que estar. E outra, ele só buscava isso, tá? Era a parte que tinha mais valor para ele, do corpo da mulher. Então, é uma pessoa bem doente, né? Bem doente mesmo, né? Falando bem doente mesmo. E a pessoa, quando ela tá com o feminino fragilizado, uma mulher que não se ama, que não se valoriza, porque se ela não se ama, ela não tá nem se valorizando, então ela vai se sabotar, ela vai deixar de se valorizar para poder ficar com uma pessoa que não valoriza ela, que não respeita ela. E isso tudo gera traumas. Você, quando sai de um relacionamento com um narcisista, você sai com traumas. E eu saí. Não com muito, mas saí. Cada um sai do seu. Cada um tem sua individualidade. Então, cada um vai ter o seu. é, cada um vai se comportar de uma forma, né? Quer dizer. Então, eu saí com sequelas. E aí, o que foi que ele fez? Ele primeiro me manipulou, né? Me fez eu tirar minhas roupas. Começou por aí, tá? Depois ele começou a me manipular até um certo ponto de mim sair da academia, porque na academia tinha macho. E aí, porque pessoas inseguras, né? Pessoas que não se amam de verdade. Então, por elas não se amarem, né? Então, elas sempre vão fazer de uma forma, né? Que quando você vai ver, você já está totalmente na telha de aranha dessa pessoa, na telha dele. E aí ele conseguiu fazer isso, porque eu permiti, hoje eu tenho
total consciência disso. Eu não coloco culpa em ninguém, porque eu não sou vítima de nada, tá? Deixando isso aqui. Eu não suporto quando a pessoa fala, ah, eu fui vítima de um narcisista. Não. Você não é vítima de ninguém. Você tá ali porque você quer estar. E é porque preciso também, porque é através dali que você vai se tornar uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa mais forte espiritualmente, uma pessoa que você vai descobrir o seu amor. Então, eu fiquei ali até um certo ponto, mas gerou sequelas que eu precisei curar e curei. Muita coisa eu curei, sabe? Agora, a única coisa que ainda eu sinto uma certa revolta quando eu vejo esses tipos de homens, né, ainda, né? E eu sinto uma revolta de ver mulheres aplaudindo esses homens, zumbido no ouvido agora, eu senti, aplaudindo esses homens, né? Dando total apoio e força a eles para continuar, né? A rebelião deles, né? Porque esses homens, na verdade, eles são os verdadeiros, é, como é que se fala agora? Obsessores. Eles são obsessores com vida na Terra. Então, o que ele puder tirar da sua luz, o que ele puder roubar do seu brilho, eles vão roubar. Então, eles vão fazer isso. Só que aí eu comecei a pensar assim, sim, mas se essas mulheres estão dando força a ele, no fundo, essas mulheres já foi um dia eu, uma mulher fraca, que já dei força a esses homens, eu já apoiei. Eu já tive essa mentalidade, eu já tive esses pensamentos que essas mulheres têm, né? De concordar com esses homens que ficam na internet xingando mulher, esses homens da falsa da falsa conduta, né? Que tem que ter mulher, honre seu lar, mas coisa de Bíblia, né? Mulher honre lá seu marido, mulher seja lá escrava do seu marido, mulher não tem voz, mulher tem que ficar em silêncio, essas coisas aí que tem. Que eu já li essa Bíblia tanto que até ainda eu era obrigada, tá? Eu era obrigada até a ler o bonitão lá fazia isso. E ele dizia assim, mulher minha, tem que fazer o que eu quero. Mulher minha não é puta. Hum, tá bom. Vamos ver até quando, né? Que eu vou fazer a vontade de um ser humano, né? Deixar que eu aqui, né? Eu não sou uma pessoa que cumpro regras. Não sou uma pessoa que obedeço a ninguém, cara. Eu faço o que eu quero. Pra você ver, mas eu acabei entrando na caixa dessa pessoa e acabei entrando na telha dele. Mas me deixou sim algumas sequelas, mas eu já curei, gente. Eu já curei muita coisa já. É. E eu sou muito grata também por tudo que me aconteceu, né? Eu aprendi muito. Hoje eu não me saboto mais para caber no mundinho de ninguém. Hoje eu sei qual é o meu valor, qual é o meu lugar. Não invado o lugar de ninguém, espaço, mas também não quero que invada o meu espaço. Você vê, eu sempre respeitei as pessoas, aceito cada um da sua forma, do seu individualismo, mas, né, infelizmente aconteceu isso comigo, porque eu sei que eu estava precisando passar por isso, eu estava no feminino fragilizado, então eu precisei acordar esse feminino também, que estava muito não se amando, sabe? Mas é isso, né? Então eu não tenho contato com ele, tá? Quando a gente terminou logo, ele ficava muito em cima de mim, sabe? Foi muito difícil para mim ter livrado dele. Porque narcisista é assim, né? Ele ainda fica ali pensando se ainda vai. Será que eu ainda controlo ela? Será que ela ainda volta para mim? Só que eu sou decidida. Desequilibriano não sabe de nada, mas não sou decidida, cara. Eu só tenho dúvida no que eu vou vestir, em que lugar eu vou, qual lugar eu vou sair. Se eu vou sair hoje, se eu vou sair amanhã. Eu vivo assim, sabe? Natural. Se me der vontade de nater, eu faço. Se não me der, eu fico só aqui por aqui mesmo, pela minha casa. Eu tenho essas questões de dúvida, mas em questões de decidir o meu próprio futuro, o que é melhor para mim, não tenho não, querida. Quando eu sei o que é melhor para mim, eu simplesmente vou lá e encerro da minha vida. Então, ele ficou um certo tempo ali, né? Mas depois
eu cortei o contato total com ele, porque eu ainda respondi, eu ainda tinha, mas depois que eu cortei, não tenho mais contato com ele nenhum. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha vida. E o que importa é isso, né? E desejo bem a ele que ele possa, né, encontrar, né, a próxima que ele vai manipular, né? Porque eu mesma ele não me manipula mais. Porque narcisista é assim, você sabe que narcisista não muda. Essa é uma realidade. Só em caso que se fosse uma gêmea aí, mas que ele não é nada ainda, né? Chama gêmea, então ele não vai mudar, né? Não vai deixar de ser nada. É tanto que o tempo passa, de vez em quando eu dou uma olhadinha nos estados, que eu tenho ele ainda, não eu bloqueei, mas eu não falo com ele, mas eu dou uma olhadinha de vez em quando nos status dele e eu vejo a mesma coisa. Eu falo, dia passa e ele não muda, então ele não vai mudar. Isso, eu sei. Então, para você ver, ele se respeitava mais do que a mim, porque ele não vai deixar de ser ele. Agora eu tinha que deixar de ser eu, para caber no mundo dele, mas ele nunca deixou de ser ele. Tá vendo aí como são as coisas? Então, ele tá vivendo a verdade dele, da forma dele, mas tá, né? Então é isso. E agora chegou a hora de mim, eu aqui, Dona Rayane, viver a minha própria verdade, viver quem eu sou de verdade. E não me sabotar mais para caber no mundo de ninguém. É isso aí, um forte abraço e até.